Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou responder aqui ao internauta que perguntou de onde eu tirei a ideia de que o adventismo se coloca como uma igreja exclusivista. Eu vou explicar um pouquinho sobre esse assunto, eu já falei outras vezes, mas eu não vou cansar de falar, de mostrar, de explicar quantas vezes for necessário, porque nós estamos aqui para levar você, o telespectador, à verdade. A gente não tem aqui compromisso com a mentira. E como aqui a gente tem esse compromisso, eu vou usar as palavras de um apologista adventista. Eu vou rodar aqui 2 vídeos dele, em momentos diferentes da vida dele, um quando ele era mais jovem e outro agora, atualmente. E vocês vão ver a demagogia e a hipocrisia. E também vou mostrar alguns livros, aliás, 2 livros da organização que já esclarece essa questão. Tenho certeza que você vai compreender a magnitude da gravidade do que estou falando. Eles fingem uma coisa e na verdade fazem outra. É do adventismo que eu estou falando. E vou mostrar tudo isso para você depois da nossa vinheta. Então, pessoal, o tempo é o maior inimigo do falso profeta. O falso profeta tem como ferramenta primordial o engodo. Ele quer fazer de você uma vítima das suas mentiras. Mas Deus nos chama para pregarmos a verdade, dizermos a verdade. João 8,32. E a verdade vos libertará. A verdade tem esse poder. Eu vou passar aqui 2 vídeos bem rápido do senhor Leandro Quadros. O primeiro falando e defendendo a tese de quem me cobrou, dizendo de onde eu tirei a ideia que o adventismo se coloca como uma organização exclusivista. E aí você vai ouvir o Leandro Quadros aqui falando realmente isso, que não, o adventismo não pensa assim. E depois eu vou mostrar um outro vídeo dele e aí você vai perceber a contradição, além dos documentos. Vamos lá? Soltando o primeiro vídeo aqui. Para você perceber como muita gente fala a respeito do que não sabe. Tá? Quando falam por aí, o adventista diz que só ele vai ser salvo, talvez você encontre, assim como tem em qualquer outra denominação religiosa, algum fanático ou outro que pense assim. Você não pode pensar que essa é a posição oficial da igreja adventista. A igreja adventista nunca ensinou essa barbaridade. Né? A salvação não é por placa de igreja. A salvação é para pessoas que aceitam a Cristo como salvador pessoal. A partir da página 425. Literatura oficial da igreja adventista. Reconhecemos como parte do plano divino para a evangelização do mundo todas as corporações que exaltam a Cristo ante os homens. E temos em alta estima os homens e mulheres cristãos de outras comunhões religiosas que se empenham em ganhar pessoas para Cristo. Onde quer que a prossecução do trabalho evangélico nos ponha em contato com outras sociedades e sua obra, o espírito de cortesia cristã, franqueza e correção deve em todas as ocasiões governar o trato dos problemas missionários. E por aí segue, né, várias outras declarações. Então, não existe essa ideia. O adventista ensina que só ele será salvo. Para você perceber... Então ele disse, não existe essa ideia de que o adventista ensina que só ele será salvo. Foi as últimas palavras do Leandro Quadros nesse vídeo que eu acabei de passar aqui. Vou rodar um vídeo antigo dele e depois vou mostrar algumas evidências documentais aqui, para você perceber como é que é o engodo, como é que funciona esse dualismo entre a verdade e a mentira dentro do adventismo. Como dizia o saudoso pastor Nathanael Rinaldi, eles falam pelos 2 lados da boca. Por um lado eles falam, olha, a salvação está em Cristo, não na igreja adventista. Por outro lado, eles dizem, não, a salvação está em Cristo na igreja adventista. Olha agora o que ele vai falar. Leandro Quadros, o mesmo. E a nossa palestra de hoje, querido, será uma palestra forte, a nível de profundidade de conteúdo. Não porque eu fiz, mas porque essa palestra é feita pela Bíblia por Ellen White. Olha o que Ellen White escreveu no livro A Igreja Remanescente, páginas 11 e 12. Queridos, essa será a base do nosso estudo. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você estudar o livrinho A Igreja Remanescente, é livrinho por causa do tamanho, não por causa do conteúdo, e você sair da igreja, você não tem mais salvação.
Vou ser bem sincero com você, até meio firme. Se você entender esse livro, a mensagem que Deus tem pro povo de Deus nesse livro, e você se tornar um dissidente, ou você que está me assistindo é um dissidente, você atente para esse livro e pare de sortear as coisas, enquanto há tempo para você. Porque se a porta da graça se fechar para você hoje, depois não abre mais. Então quem sai fora da igreja alegando que teve uma nova luz, que hoje está mais feliz, que aprendeu mais a Bíblia, é uma pessoa iludida, que não sabe o que está dizendo, está numa cegueira espiritual tão grande que ela não vê que o diabo está levando ela para o caminho das trevas. Então como é que uma pessoa em são juízo vai me dizer que a igreja remanescente são os que saem de dentro da igreja adventista? Eu não consigo acreditar. Como é que eu consigo ouvir uma coisa dessa, gente? Eu não consigo. Eu fico assim, fico meio louco da cabeça quando eu falo no Rio Grande do Sul. Dá pra fazer uma coisa dessa, né? Aqui é claro que vão vir para nós, pro nosso lado, não que nós vamos pro lado deles, né? E a nossa palestra de hoje... Percebeu, né? Percebeu aqui o vídeo que eu rodei, o que ele está falando, o que ele falava, né? Antigamente, deve ser uns 20 anos atrás, essa palestra dele, onde ele diz o seguinte, que quem conheceu a verdade adventista e se desfiliou da igreja conhecendo a verdade, não resta salvação para essa pessoa. Tanto que ele, Leandro Quadros, fica até meio doido da cabeça. Deve ser por isso que ele precisou tomar alguns remédios, né? De ver pessoas que saem da igreja e dizem que não, a igreja não é remanescente, o adventismo não é remanescente, o adventismo não é a verdade. Então isso deixa ele meio doido da cabeça. Meu Deus do céu. Bom, deixa eu contextualizar o que mais ou menos eles realmente acreditam. O adventismo, ele pensa mais ou menos assim. Num determinado lugar, onde não tem o evangelho pregado pelo adventismo, e tem lá uma igreja protestante, talvez, quem sabe, por aquela verdade que chegou até aquela pessoa, ela possa ser salva. É mais ou menos isso que eles pregam. O pastor e reverendo Belvedere, que foi adventista de terceira geração também, contou num vídeo que eu fiz com ele aqui que é mais ou menos isso que eles acreditam, tá certo? Agora, qual é o fato real dentro do adventismo? Lendo aqui o livrinho, Manual da Igreja, olha aí, Manual da Igreja, página 15, tá marcada aí, eu vou pôr na tela depois para você. Página 15, diz assim, um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Este dom é um sinal identificador da igreja remanescente. Foi manifesto no ministério de Ellen G. White. Como a mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade que proporciona conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Ou seja, qual é a igreja verdadeira? É a remanescente. Qual é a igreja remanescente? É a igreja que acredita em Ellen G. White. Logo, salvação é só para aqueles que acreditam no ensino da igreja remanescente. Olha aí, ficha de batismo. Tá aqui ó, a ficha de batismo e atrás tem os votos, tá vendo aí? Voto batismal. Aqui é o certificado de batismo, não é a ficha, tá? Certificado de batismo e atrás o voto batismal. No 11º voto está escrito, crê que a igreja adventista do sétimo dia constitui a igreja remanescente e deseja ser aceito por ela para fazer parte de seus membros? Que é uma pergunta retórica. Então vejam que a resposta tem que ser sim. Então quem é a igreja remanescente? A igreja adventista do sétimo dia. Quem será salvo? A igreja remanescente. Que tem o quê? O espírito de profecia. Que é de quem? De Ellen G. White. Logo, a salvação está no adventismo do sétimo dia. Se isso não fosse verdadeiro, nós não teríamos esse livro aqui escrito, olha, tá vendo? Eu vou mostrá-lo quantas vezes for necessário, estudando juntos do Mark Finley. Neste livro, eles ensinam como evangelizar batistas, presbiterianos, pentecostais e etc. Aí tem budista, islâmico e etc. Ou seja, o adventista, na verdade, não considera os demais evangélicos como salvos ou como irmãos.
No livro da Janine Saltron, ela vai colocar uma coisa muito interessante no seu livro, ela que foi excluída do Adventismo porque ela se dizia profeta e no Adventismo só pôde ter uma profeta, que é Ellen G. White, ou que foi Ellen G. White. Então, Janine Saltron foi excluída. Mas ela disse assim, assim como Jesus veio para os judeus e eles o rejeitaram, assim o adventismo deve ser pregado primeiro aos evangélicos. Se os evangélicos rejeitarem, aí vamos para os gentios. Deu para entender? Olha a comparação que ela fez. Janine Saltron faz essa comparação porque ela está externando o que pensa o adventismo do sétimo dia de verdade sobre os demais evangélicos. Então, na cabeça deles, a revelação que Ellen White trouxe primeiro deve ser pregada aos evangélicos. Trazer eles para dentro da seita. Se eles não aceitarem, então aí vai para o católico, para o espírita, para o muçulmano e etc. Mas primeiro para o evangélico. Então, gente, nós temos que parar de ser ingênuos e de cair na conversa fiada desses sectários, dos adventistas. Meu Deus, não é possível tanto evangélico assistindo TV Novo Tempo. Não é possível tanto evangélico dando audiência para Leandro Quadros, para Rodrigo Silva e etc., Ivan Saraiva e outros. Nós precisamos acordar, o povo de Deus precisa parar de ser enganado. Acorda, meu irmão, não dê lado para as heresias do inimigo. Ainda esses dias uma irmã tinha ligado para mim, ela acordou, ela estava dentro da Universal, hoje ela está indo para uma igreja evangélica, e ela disse, nossa, pastor, é difícil porque eles não pregam só mentira, eles pregam algumas verdades. Eu falei, não, minha irmã. Na verdade, nós temos que aprender com o que acontece, por exemplo, com o veneno de rato. O veneno de rato tem 95% de amido e 5% de arsênio, que é onde mata o rato. Ou seja, as seitas, muitas vezes, vêm até com mais verdades do que mentiras. Mas a mentira que está ali, ainda que seja percentualmente menor, ainda que seja em proporção menor, ela é mortal, destruidora e avassaladora e vai comprometer a sua salvação. Por isso, meu irmão, fique atento, não caia no engodo do adventismo. Eu já fiz um vídeo aqui, o que Ellen G. White pensava das demais igrejas. Ela disse das demais igrejas que tais igrejas, quando oram ali nessas igrejas evangélicas, quem escuta é Satanás, que elas estão cheias de demônios, que elas estão cheias de adultério, fornicação, mentiras, engodos, enfim, ela detona as demais igrejas. E aí os adventistas vêm hoje dizendo que são irmãos. Horas, para cima de nós, não podemos ser enganados. Precisamos ficar atentos, precisamos prestar atenção e não aceitarmos a mentira do diabo. Precisamos avisar o povo de Deus para sair do meio dela, porque sim, os adventistas precisam de salvação, porque eles, sim, estão amarrados a uma falsa profetisa e a um engodo diabólico. Até, coitados, tem um salvador que, no final das contas, é o próprio diabo. Então é lamentável isso. Oremos pelos adventistas, sejamos firmes na evangelização e estejamos atentos para não cairmos no engodo dos sectários. Tá bom? CACP, 22 anos pregando o evangelho no mundo sectário. E nós não viemos para fazer ponte com as heresias e com o mundo sectário, mas sim muros ao redor da igreja e verdade aos que precisam da verdade libertadora de Deus. E não conversa fiada. Com a gente não tem isso. Com a gente é na verdade. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir.